Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Empresários em Movimento. Eu sou Rogério Spinelli e juntos vamos aqui levando muito mais informações para você através de entrevistas especiais que com certeza podem contribuir muito com o dia a dia da sua vida profissional e também, por que não dizer, pessoal. E olha, você sabia que metade dos brasileiros já sofreu assédio moral dentro das empresas? Pelo menos este é uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em vagas de trabalho. E é justamente este o primeiro tema do assunto que nós iremos tratar aqui no Empresários em Movimento desta quinta-feira. E para quem vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o advogado Evandro Correia. Doutor Evandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Empresários em Movimento. Obrigado, Mal. Fico agradecido pelo convite também. Olha, primeiramente, doutor Evandro, eu queria que o senhor começasse esclarecendo para que os empresários que estão acompanhando o nosso programa hoje, definir exatamente o que é assédio moral. Pois bem, o assédio moral dentro do ordenamento jurídico, ele se faz necessário fazer um breve histórico. A gente sabe que dentro do conceito de assédio moral, ele está contextualizado com cercar, com perseguição. Antigamente, o assédio moral, ele está contextualizado com a palavra tripalium, que é do latim tripalius, que era 3 paus, que era usado na lavoura. Sim. Passado com o tempo, os romanos, o Império Romano, passou a usar esse tripaliário, tripalium, como uma imposição de castigo. Uhum. Então, o que se tem? Se tem, então, a menção de trabalho com o castigo. Até porque, em tempos pretéritos, o trabalho estava associado com a perda da liberdade, sim, com a humilhação, com o vexame. E, naquela época, as pessoas não tinham direitos. Não se falava, era ignorado a questão de direitos humanos. Então, as pessoas eram vistas como um objeto e não como sujeito de direito. Okay. Então, hoje, nos tempos de hoje, as pessoas, as empresas, elas, com o poder diretivo, elas têm a capacidade de direcionar a atividade empresarial, tendo o cuidado também com a questão do assédio moral, que embora ela é muito debatido, mas ainda ignorado por muitas pessoas, quer física e quer jurídica. É interessante justamente você estar comentando sobre isso, que é um ponto histórico, né? Sim. Tão antigo, que vem se levando ao longo dos séculos, dos milênios aí, né? Sim, da história da humanidade, claro, mas tão pouco debatido nos últimos anos que as pessoas definiram exatamente o que é assédio moral dentro das empresas, né, doutor Ivan? Verdade. Na Europa, ela começa na década de 80, essa relevância do fenômeno assédio moral, com o alemão Hans Lehmann. Ele que criou a metodologia de pesquisa que se chama o estudo de terrorização psicológica do Instituto Hans Lehmann. Ele passou a perceber a hostilidade e ele faz esse estudo, a percepção dele das hostilidades, das agressões, ele dentro de uma escola. Sobre a questão do assédio hoje que acontece dentro de uma empresa, quem é que é penalizado? É o gerente, o supervisor, né, que comete o ato, ou a empresa na qual ele trabalha que vai responder criminalmente? A empresa ela tem um princípio que direciona ela que se chama o princípio do poder diretivo. A ela é inerente toda a atividade organizada, a ela é inerente toda a tomada de decisão, cabe a ela esclarecer os seus princípios, as suas éticas a serem seguidas. Pela força do artigo 2º, né, cabe à empresa, ela responde pelos atos. Há situações que poderá haver direito de regresso em face do agressor. O que isso significa na prática? A vítima, nos termos do artigo 483, ela pode pedir rescisão indireta. Já o agressor, nos termos do artigo 482 da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ele poderá ser dispensado por uma justa causa. Essa é a penalidade específica, na qual a empresa vai ser atribuída, no caso, se ela for realmente condenada pela... No caso de uma ação judicial, quem vai pagar vai ser a atividade empresarial. A empresa, então. A empresa. E no caso dessa pessoa, desse profissional, ele vai ser penalizado pela empresa diretamente, só internamente, mas diante da justiça é a empresa que tem que arcar com o custo daquela pessoa que se sentiu
lesada. Lesada. Exatamente. E no que se refere ao agressor, a empresa vai tomar as medidas cabíveis e, chegando ao extremo, né, se for o caso necessário, uma dispensa por justa causa. Agora, diante daquela pesquisa que nós mencionamos no início do programa, da entrevista, doutor, veja bem, 12% dessas pessoas que disseram ter sofrido assédio moral, elas não denunciam. Por quê? Existe, quando o assédio moral, porque existem algumas nomenclaturas para definir o assédio moral, né? Tipos de assédio moral no caso, né? Por exemplo, no caso de um assédio moral ascendente, que é do empregado direcionado ao seu chefe, ao seu superior hierárquico. Muitas vezes ele também não denuncia porque ele tem medo de ser considerado incapaz para exercer aquela função. Então, pera lá, vamos explicar melhor esse negócio. Então, quer dizer que o funcionário também, o subordinado, ele também pode dirigir um assédio moral contra o superior dele? Pode receber. Isso é muito comum de acontecer. Não é a regra, mas não é a regra? Pode acontecer sim. E ele tem o medo de tomar as medidas cabíveis por ser considerado ou ser taxado como um incompetente. Já na questão do empregado, ele tem medo de ser dispensado. Mas nas duas situações, o que a gente se observa? A questão medo. Sim. É o medo. Agora, é porque o detalhe da questão de você especificar o que é assédio moral dentro desse local de trabalho que muitas vezes dificulta para que essa pessoa leve adiante essa acusação ou essa denúncia. Exatamente. Como é que a gente pode, como é que essa pessoa pode observar, quais são os sinais que ela pode observar numa situação que ele esteja sendo assediado? Quem melhor conceitua a questão de assédio moral é uma francesa. O nome dela é Marie-France Irigoyen. Ela definiu o conceito de assédio moral. Ela define a questão do assédio moral como uma situação ou qualquer outra, uma situação contínua que venha a menosprezar, degradar a integridade da pessoa, quer física, moral, psicológica, dentro do trabalho ou até mesmo degradando o ambiente de trabalho. A percepção do assédio em si, ele é subjetivo, porque isso vai de pessoa para pessoa, ter a sensibilidade de identificar o assédio moral. Mas o assédio moral, ele pode ser de uma forma muito exacerbada, Sim. Da mesma forma que ele pode ser também hostil. Muitas vezes ele é tão hostil que as pessoas não percebem. Certo. Há livros que explicam, dizendo que o assédio moral muitas vezes começa com uma situação despretensiosa, um sem querer, né? Sobre a questão uma do brincadeira livro, de mau gosto. Eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre essas informações, essas orientações que tanto o funcionário quanto a empresa deve buscar. Né? Parece que existe uma cartilha elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente. E fala um pouco sobre essa questão. Como é que todas as pessoas têm acesso a esse material? As empresas elas têm acesso a esse material? Ele é um acesso muito fácil, uma leitura no máximo ali de 24 páginas. Certo. Colocar no Google, tem a facilidade de obtê-lo. De fácil compreensão também. De fácil compreensão, tanto para a pessoa física como jurídica. E ele é de uma grande valia, porque se nós pegarmos o artigo 22 da Constituição Federal, cabe à União promover, né, as leis no que tange às ordens trabalhistas. E o poder público, ele tomando essa frente aí, ele ajuda muito, né, nessa compreensão. Até porque o que acontece? As empresas elas têm que ter essa compreensão e a extensão do que é o assédio moral, porque uma vez é bem demonstrado e passado para os empregados, o ambiente de trabalho ele flui de uma maneira melhor. Né? Então, há uma melhor harmonização. Claro que isso não significa que vai extinguir o assédio moral, mas vai diminuir muito. Mas há necessidade, então, das empresas fazerem programas de orientação adequada para que tanto as pessoas, todos os funcionários tenham esse conceito, tenham um conhecimento adequado dessa informação, né? Para que não haja esse tipo dentro da empresa. Ou seja, faltam programas mais direcionados, então, nesse sentido. Falta. O que eu vejo nas empresas, o que falta é aproximar, por exemplo, os recursos humanos do empregado. E conversando uma certa vez com um amigo muito próximo, o que ele pensa do recursos humanos, o RH, né?
é que ali é só ou para ser contratado e dispensado, e na verdade não é. O termo recursos humanos já diz, né? Recursos humanos para as pessoas, né? Então propor um ambiente saudável para que o escorreito da atividade laboral saia da melhor forma possível. Tá certo, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do Dr. Evandro Corrêa pela disponibilidade de aceitar o nosso convite aqui no Empresários de Movimento. Tenho certeza que esse assunto foi muito bem aceito pelos nossos amigos que acompanham aqui o programa. Muito obrigado. E você que nos acompanha, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta com outro assunto muito importante. Nós vamos conversar com um empresário do setor de segurança eletrônica, os desafios que ele enfrentou ao longo de sua carreira, informações de fundamental importância para você que acompanha aqui o programa Empresários de Movimento. Voltamos já. Seven, agência digital, publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. 77publicidade.com.br. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore. André Dal Pasquale Fotografia. Eternize seus momentos. Ensaio feminino. Fotos para casais. Momentos em família. Foto empresarial para as redes sociais. Ensaio infantil e muito mais. Revele-se. Faça agora mesmo o seu orçamento. 991558914 ou andreadalpasquale.com.br. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. 77, agência digital, publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. 77publicidade.com.br. Estamos de volta com o programa Empresários de Movimento. Que bom que você continua com a gente. Você sabe que esse aqui é um espaço também para nós contarmos histórias e mostrarmos cases de sucesso. O espaço está aqui aberto para que você também possa fazer parte aqui dessas entrevistas toda quinta-feira aqui pela Premier TV. E o nosso convidado agora desse bloco é o Marcos de Souza, que é empresário do ramo de tecnologia e segurança. Marcos, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Empresários de Movimento. Eu que agradeço pela oportunidade. Ô Marcos, você já esteve à frente de importantes instituições como a Associação Empresarial da Região Metropolitana, aqui da Grande Florianópolis, né? E também da FACISC, onde atua como vice-presidente regional aqui na capital catarinense, é isso mesmo? Isso. A ENFLO, que é a Associação da Região Metropolitana, a Associação das Empresas, né? Atua junto com a CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. São duas entidades separadas, mas que em São José trabalham sobre o mesmo comando, né? Sim. Mesma equipe de empresários. Tive o prazer de presidir essas entidades de 2003 a 2017. A ENFLO responde à FACISC, que é a federação. Então, por um caminho até, digamos assim, natural, eu acabei indo para a FACISC. Hoje sou vice-presidente regional. São 10 entidades aqui na Grande Florianópolis. E sempre no intuito de ajudar a classe empresarial, né? Porque empreender no Brasil é um desafio imenso.
Então as entidades vêm exatamente para ajudar o empresário, para capacitar, para trazer serviços com um custo mais acessível, enfim, viabilizar, fazer com que o mercado gire, né? Exato. E eu sempre digo que não beneficia só a classe empresarial, mas Com certeza. beneficia a sociedade como um todo. Não né? tenha dúvida. E falando um pouco justamente sobre a sociedade, agora você como empresário também, que parece que está no sangue já da família, sempre quis ser um empresário. Queria que você contasse um pouco da tua história para mostrar essa trajetória e que isso sirva, inclusive, até mesmo de exemplo, de conhecimento para as pessoas que estão entrando nesse mercado agora, querem se tornar empreendedor e iniciar sua carreira empresarial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, ajudei a fundar uma empresa ainda muito jovem, né? Uma empresa familiar junto com o meu pai. Uhum. Empresa que eu vinha comprar alguns anos depois, em 2004. Eu comprei uma parte, em 2010 eu comprei o restante. Em 2007 eu abri uma outra empresa e desde 2008 eu também atuo como consultor empresarial. Né? Então empreender no Brasil é muito difícil, Sim. mas ao mesmo tempo é gratificante. O que eu diria ao telespectador que pretende empreender é que acredite nos seus sonhos, faça aquilo que gosta, aquilo que tem prazer e principalmente organize-se. Eu sou suspeito porque sou administrador de empresas e a gente parte do princípio de que tudo que você vai fazer no mundo dos negócios precisa de planejamento. Sim. Então a gente não vê, o brasileiro não tem muito esse costume, a gente pode perceber isso na gestão pública, né? Falta muito planejamento na gestão pública e nas empresas não é diferente. Os dados do Sebrae, ao longo de muitos anos, permaneceram muito parecidos, né? As empresas morrem nos primeiros 2 a 5 anos. Eu não sei se eu estou certo, tem falta de planejamento e excesso de burocracia, né? O excesso de burocracia atrapalha muito, mas eu diria para você que a falta de planejamento é muito pior. Certeza. Né? E problemas que a gente encontra nas empresas muito básicos, assim, né? Misturar faturamento com resultado, né? Misturar as contas do empresário com as contas da empresa, não saber exatamente qual é o seu ponto de equilíbrio, não saber exatamente qual é a sua margem de lucro. Né? Às vezes a empresa fatura muito, mas tem um custo enorme. Exato. Então, troca 6 por meia dúzia. Né? Então, o planejamento, que a gente chama inicialmente o jargão em administração é pitch de negócios, é fundamental para saber se o seu negócio tem futuro ou não. Né? E você analisar mercado, enfim, as pessoas às vezes abrem uma oficina mecânica porque foram mecânicos por muitos anos. Sim. E isso nem sempre é uma receita que dá certo. Né? Precisa ser um gestor, né? Precisa ser um gestor, vai precisar aprender isso. Mas o brasileiro é muito flexível, muito inteligente, muito aguerrido para isso. Né? Mas, volto a dizer, planejamento é fundamental. Teria algum episódio importante pelo qual você tenha passado como empresário, que foi desafiador na sua carreira, que pelo teu conhecimento foi o ponto principal para poder conseguir enfrentar esse momento? Olha, eu acho que o principal ponto foi fundar uma empresa em 2007 do zero, né, de um segmento que eu não atuava diretamente. Me reuni com outro sócio, na época com poucos recursos, juntamos os meus recursos com os recursos de outros sócios, fizemos um planejamento para pegar X valor no mercado e acabamos pegando 4 vezes mais, porque o negócio começou a girar muito rápido. Né? Hoje está completando 12 anos, é uma empresa atacadista. Então, acho que em termos de negócios foi o maior desafio, assim, porque a primeira empresa eu participei, mas era muito jovem, né? Então, aí o mérito é todo do meu pai. Sim. E mais tarde acabou indo para outro segmento e eu fiquei com essa empresa. Mas essa segunda empresa que eu fundei realmente foi um desafio muito grande, desde o planejamento dela até o momento em que a gente já estava no mercado, estava faturando, estava fazendo a economia girar, né? Até o momento de você pagar todas as dívidas e ver que a empresa está saudável e começando a dar retorno. Né? Isso levou mais ou menos uns 4 a 5 anos. Mas os grandes empresários, de forma geral, todos eles já passaram por dificuldades, passam sempre por dificuldades, já faliram algumas vezes e já retomaram também o seu grande momento de sucesso, não é verdade, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. Até pela experiência, né, que eles têm. Né? Diga-se de passagem, um jargão também muito utilizado, né, em palestras e tal. Thomas Edison, até inventar a lâmpada, quantas tentativas ele não teve, né? Então eu diria que... Mas ele nunca perdeu a perspectiva, né? Que ia dar certo, a perseverança é fundamental. Mas se você quer errar menos e ter uma oportunidade melhor de sucesso, planeje bem, né? Não só os seus recursos, aquilo que você quer fazer, ou se você tem vocação para fazer isso, mas também o mercado, né? Se o mercado aceita esse tipo de negócio. Hoje está muito em moda as startups, né? Nós temos mais de 15 mil startups no Brasil. É um negócio liderado, na sua maioria, por jovens. Então, aí é um grande exemplo de que o brasileiro
ele é empreendedor, mas ele não é empreendedor por natureza. Na maioria das vezes ele é empreendedor por necessidade. Então troca essa necessidade por planejamento, que você vai ter grande chance de ter sucesso em qualquer empreendimento que você vá incorporar. Agora, nesse ramo que você trabalha de segurança eletrônica, é um mercado que continua crescendo, né? Para quem quer entrar nesse mercado hoje, quais são os principais desafios que ele tem enfrentado hoje para poder realmente se manter, inclusive, no mercado? É um mercado em crescimento, mas também é um mercado que está mudando muito, né? A gente vem de uma geração, aí década de 80 e 90, em que nós dependíamos basicamente do produto. No ramo de segurança eletrônica, hoje, a gente depende muito mais do serviço, porque a tecnologia está muito aberta, né? O investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo inteiro é muito grande, mas o mercado hoje no Brasil deve estar girando em torno de 15 bilhões anuais. Então é um mercado que cresce muito, tem uma competitividade bastante grande, uma concorrência bastante grande, né? Mas para quem quer empreender nesse segmento, é importante entender que ele está subdividido em diversos setores. Desde o monitoramento, a distribuição, a revenda, aos serviços de manutenção, de instalação, enfim, é um mercado bastante atrativo, mas da mesma forma que qualquer outro negócio, requer conhecimento, requer planejamento, né, e requer visão de mercado. O Brasil é muito maior que muitos países, né? Então a gente tem muitas realidades diferentes. Aqui na Grande Florianópolis, eu diria para você que ainda tem muitas oportunidades. Para quem quer empreender de forma séria, de forma honesta e com organização, não tenha dúvida de que tem bastante oportunidade, inclusive nesse segmento. E como se destacar em meio aos concorrentes? Ou os concorrentes se tornam parceiros de alguma forma? Olha, hoje você tem mais do que nunca que ver os seus concorrentes como parceiros, né? Eu diria que toda a concorrência é saudável porque não deixa o seu negócio estagnar. Sim. Mas independente disso, a gente está vivendo uma era que está muito focada no atendimento. Certo. Então, independente do negócio que você vai montar, você tem que focar na satisfação do seu cliente. Legal. O relacionamento, o atendimento é tudo. Apesar da tecnologia, do WhatsApp, das redes sociais, sim, e de tudo que essa juventude hoje utiliza com muita facilidade, verdade, o relacionamento ainda é fundamental. E o relacionamento, a base dele é a qualidade do atendimento ao seu cliente. Se você atender bem o seu cliente, você vai ter um grande diferencial de mercado. Agora, falando sobre a Facisc um pouco, qual que seria o principal desafio que esses empresários hoje aqui em Santa Catarina têm enfrentado e que, no caso, a instituição tem dado suporte para que eles consigam se permanecer ou crescer cada vez mais, se fortalecer? Eu diria para você que é uma unanimidade aí no estado todo. O primeiro ponto é desburocratização. Isso é uma reclamação generalizada, não só em Santa Catarina, mas no país inteiro. Hoje você, em algumas cidades, aqui mesmo em São José, dependendo do negócio, dependendo da sua disponibilidade de tempo, você vai levar de 3 a 4 até 6 meses para abrir uma empresa. É absurdamente burocrático. O segundo ponto é alta carga tributária, isso é uma reclamação também geral. E o terceiro ponto, infelizmente, aí vem de encontro ao meu segmento, é a segurança. Você precisa de segurança para empreender. Hoje o cidadão abre um comércio, sim, e às vezes em 6 meses é assaltado 3, 4, 5 vezes e aí não tem quem suporte. Então esses 3 pontos eu diria para você que são os desafios maiores enfrentados aí quando os empresários se juntam em associações, em federações para tentar enfrentar esse tipo de problema. E os desafios principais que devem ocorrer agora para 2020, uma vez que estamos finalizando esse ano praticamente, tem novidades para 2020 nesse setor? Eu acho que o grande desafio para 2020 é a gente conseguir avançar nas micro-reformas e fazer a economia voltar a crescer. Eu, infelizmente, não acredito em grandes reformas, até porque o Congresso é um elefante branco que se movimenta muito lentamente, mas micro e cirúrgicas reformas são fundamentais, tanto na parte fiscal e tributária, a previdenciária a gente já avançou, na trabalhista, para que o Brasil possa continuar gerando emprego, continuar gerando oportunidades e fazer realmente a economia crescer. Para que a gente tenha oportunidades não só de emprego e os empresários possam empreender, a economia precisa disparar. E esses são os grandes desafios para 2020 e eu tenho convicção que a gente vai avançar. Ou seja, uma visão otimista sempre. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que 2020 é um ano para a gente recuperar aí muitos anos de atraso. Eu não vou falar de política, não é esse o objetivo, mas de recuperar muitos anos de atraso. Se a gente for perseverante, fiscalizar os nossos dirigentes, cobrar através das entidades, através das nossas ações enquanto pessoa física, para que a gente volte a crescer. O Brasil tem um grande potencial, tem pessoas de grande valor,
e a gente pode apostar que isso vai acontecer, a gente vai crescer novamente. Que legal. Importante a gente realmente ter essa confiança, esse otimismo e trabalhar sério de forma correta para que as coisas continuem acontecendo e a gente produza um país cada vez mais forte, com empresários mais confiantes. Né, Depende de nós. Depende de nós sempre. Exatamente. Olha, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Marcos Souza, que é empresário, vice-presidente da FACISC, vice-presidente regional da FACISC aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação no Empresários do Movimento, Marcos. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa aí, um forte abraço. Obrigado. E o Empresários do Movimento de hoje fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua companhia. Nos vemos então na próxima semana e você pode nos seguir aqui nas nossas redes sociais que aparecem aqui na sua tela durante toda a semana aqui pela Premier TV. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.